existe um preconceito sobre a terapia, né, de reposição hormonal. É muito comum, porque popularmente as pessoas associam terapia de reposição hormonal com câncer estrogênio dependente, não é assim? Eu não vou fazer porque eu vou ter câncer de mama. Eu não vou fazer porque eu vou ter câncer de útero, de ovário. Popularmente, as pessoas têm medo. Imaginem, você ter ali um decreto de que tua vida vai ficar péssima. Não dá, né? A gente tem que cuidar disso. Quando o médico pensa numa terapia de reposição hormonal, ele não está pensando só, exclusivamente, em controlar sintomas daquela mulher. Não. Ele está pensando também. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do SantaCast, aqui no 36º Congresso Internacional de Prática Ortomolecular. E a causa de hoje, Glauco? A causa de hoje, cara, climatério. Menopausa. Fitoterápico. Plantas. Dá pra usar? Não dá? Tem alguma... Como é que é? Algum benefício? Alguma associação inteligente? Você sabe falar sobre isso? Não sei. Então, fica quieto, quer dizer assim. Vamos passar pra nossa convidada, Sula Camargo. Obrigado mais uma vez. É o segundo episódio que a doutora tá aqui com a gente. E a gente vai explorar essa parte, né, doutora? Sobre fitoterápicos no climatério e na menopausa. Acho que é um assunto bem legal pra gente abordar, não é, doutora? E aí? Muito legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Nossa, mais um ano, né? Mais um aqui ano. Continuam super animados. Obrigado. Isso é ótimo. Bom, né, doutora? Uma energia muito boa. Eu acho que a gente pode começar trazendo alguns conceitos, porque tem muita confusão. O que é menopausa, climatério? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Então, acho que vale a pena, assim como nós começamos lá na palestra no Congresso. Então, quando a gente fala em menopausa, a menopausa é uma data. Então, é uma data que vai significar um ano, o aniversário de um ano que aquela mulher não menstrua. Então, se hoje fizesse um ano que eu não menstruasse, hoje é a data da minha menopausa, certo? Então, a menopausa não é um período, não é um processo, é uma data específica ali que a gente vai olhar para trás para medir esse um ano sem menstruação, ok? Perfeito. Então, isso é menopausa. E a gente tem um termo que se chama climatério. Tudo bem, deixa eu já fazer um adendo aqui, que nós temos algumas divergências na literatura nacional e internacional nessas definições de termos, tá? Mas assim, de uma forma geral, o climatério, então, que é esse termo que as pessoas falam muito, ele pega uma parte pré-menopausa e uma parte pós-menopausa. Então, a gente tem a menopausa aí como um marco, uma data, certo? Que é quando a mulher parou de menstruar há um ano. E aí, o climatério, então, vai ter uma parte que a mulher vai ter sintomas antes da menopausa, que são sintomas que podem ser alterações no padrão de sono, que às vezes a gente nem percebe, né? A mulher tá ali com a sua vida agitada, trabalhando, com o filho, com isso, com aquilo, com a sua rotina, e a gente tem, nós, seres humanos, temos a capacidade de nos adaptarmos a muitas coisas, inclusive nesse período do climatério. Então, às vezes a gente nem percebe que é uma alteração que faz parte do climatério, certo? Irritabilidade pode aumentar ansiedade, distúrbios de humor, sentimentos de tristeza, alterações, por exemplo, como ondas de calor, as pessoas falam em fogachos, né? Já ouviram esse termo? Os fogachos, aquele calorão e dá aquela suadeira, principalmente nessa parte de cima do corpo, o rosto fica avermelhado, sua demais, começa a transpirar, podem ter alterações como atrofia vaginal, menos frequente, né, no pré-menopausa, mas podem ter alterações vaginais, vulvovaginais, isso traz uma série de repercussões. Por exemplo, dispareunia, que é a dor na relação sexual, insatisfação sexual. E aí começa a vir vários problemas, o medo da relação, o desconforto, problemas com o casal, concordo? Isso tudo traz repercussões muito importantes, Mau humor também, doutor? Mau humor, irritabilidade. Esses distúrbios de humor, eles são bem característicos. Doutor, né? e o homem precisa de um cursinho pra saber lidar com isso. Com certeza, desde quando a gente é mocinha na TPM. Quando começa a TPM, já vai ter o velho. Ela ri porque... Vocês têm que ter um curso porque o jovem nem muito sabe bom, disso, que a mulher tem TPM. O menino não sabe, doutor. Mas ela tem TPM. Só isso, cara. Tem que ter ali um terapeuta para ajudar vocês a terem sucesso num relacionamento. Dica number one. Number one. Começou a adolescência, vai paquerar alguém, já tem que ter ali, já tem que ir pra terapia. Pro Isaac. Ó, Isaac, já tá. E já vai preparando. Isaac é o seu filho? Já vou preparando ele. Já vai preparando. E a menina também.
também, né? Vocês têm filhas meninas, para entenderem que pode fazer parte desse processo. No caso do climatério, não quer dizer que todas as mulheres vão passar por tudo isso e a intensidade também disso vai ser diferente, né? Mas então a parte pré-menopausa desse climatério é quando a mulher começa a perceber que já tem ali alterações. Então, pensando em hormônios, a gente vai ter alteração de inibina B começa a cair, FSH começa a aumentar, no comecinho também aumenta estrogênio, mas depois esse estrogênio vai caindo, o FSH vai aumentando bastante, progesterona cai, então a gente vai tendo uma série de oscilações hormonais. E no pós-menopausa, então, a gente pode ter esses sintomas, muitas vezes mais intensificados ou não. Tem mulheres que vão ter esses sintomas por 5, 7, 10 anos, às vezes até mais. Nossa Senhora. Então, por isso que é uma área que a gente tem que falar muito. Por quê? Porque tem que pensar em qualidade de vida. Imaginem, você ter ali um decreto de que tua vida vai ficar péssima. Não dá, né? A gente tem que cuidar disso. Ainda bem que hoje se fala muito de climatério. Bom, né, doutora? Para tentar dar uma qualidade de vida melhor, né, para a mulher. Então, lembrar disso. Menopausa é uma data, que é o aniversário de um ano que você não menstrua mais, certo? Tem que ter aí 12 meses que você não menstrua. Então, a gente sempre vai avaliar para trás, certo? Climatério todo esse processo, esse período que a gente tem todas essas alterações ou não, né? Mas tem uma parte pré-menopausa e uma parte pós-menopausa. Tem um outro termo muito usado que é perimenopausa. Então, peri que tá ali pertinho, certo? Da menopausa. Tá. Mas tem um peri antes da menopausa e um peri pós-menopausa. Mas o perimenopausa, pós-menopausa, a gente conta só um ano. E quando a pessoa fala assim, eu tô na pós-menopausa, então quer dizer que ela tá depois da menopausa. Aí vai até ela morrer. Até o fim da vida, certo? Mas não quer dizer que ela vai ter sintomas como esses que a gente tá falando. Ô, doutor, mas não pode ser condenar, porque parece que quando fala isso, nossa, a mulher foi condenada. Não, né? O Ocidente tem um pouco desse olhar. Não tem, doutora. Né? Ai, meu Deus, que triste, entrou na menopausa, ou tá no climatério, ai, coitada. Tá. O oriental vê diferente. Pro oriental, isso é muito bom, você tá vivo. Então, a mulher, ela vibra com isso. A oriental, ela vê como muito positivo. É uma graça, é uma dádiva você estar viva, poder vivenciar isso, curtir esse processo do envelhecimento, viver novas experiências. Não é um decreto de que você vai morrer, vai viver mal. Então, o oriental, ele tem um olhar muito diferente, é muito positivo, apesar desses sintomas muitas vezes prejudicarem a qualidade de vida, mas é muito positivo, você está vivo, você tem oportunidade de estar aqui, de viver sua vida e mudar também, né, tudo isso. E só uma informação que eu esqueci, nesses sintomas de climatério, a gente também tem ali alguns distúrbios musculoesqueléticos, então também a dor também tá muito aí nesse processo, sabe? E fora os riscos, né, para doenças cardiovasculares, para doenças como osteoporose, que se fala tanto, porque o estrogênio é um hormônio importante para manter a saúde desse osso. Então, assim, até o termo eu ia falar negligenciado, né? Mas essa questão porque a osteopenia, a osteoporose, você só tem a data comemorativa. Eu vejo dia 20 de outubro. Aí 20 de outubro, 19. Eu sei que falam, né, que tem então. Se a gente tiver errado, o rei do corte, não condena, né? Gente, 20 ou 19. Né? É uma coisa que não se fala tanto, né? E essa é uma preocupação. Quando o médico pensa, por exemplo, depois a gente vê aí como está o roteiro, mas assim, quando o médico pensa numa terapia de reposição hormonal, ele não está pensando só, exclusivamente, em controlar sintomas daquela mulher. Não. Ele está pensando também o que é o risco dessa mulher para osteoporose. Com essa terapia, ele vai conseguir proteger. Mais ou menos, mas ele vai conseguir proteger essa mulher da osteoporose. Ele vai conseguir controlar o risco cardiovascular. Quando a gente entra nessa fase, né, principalmente pós-menopausa, vocês devem perceber as modificações físicas de uma mulher. Então, antes, geralmente ela tem uma cinturinha ali pequenininha, começa a aparecer uma barriga mais proeminente, é mais difícil, essa gordura fica concentrada no abdômen, é mais difícil de perder, né? Então, você tem mudanças de composição corporal que essa, por exemplo, dessa gordura abdominal, que está relacionada com o teu risco cardiometabólico lá em cima. Então, essas mulheres sofrem muito e morrem muito por doenças cardiovasculares. Então, a menopausa, ela não pode ser um decreto de que você vai morrer por doença cardiovascular, mas ela
Tá ali, batendo todo dia em você. E o médico, na terapia de reposição hormonal, ele vai justamente mitigar esses riscos também, né? Ô, doutor, e aí o fitoterápico nessa parte do climatério e menopausa? Ele vai ajudar? Pode ajudar. A gente tem que sempre pensar o seguinte, existe um pré-conceito sobre a terapia, né, de reposição hormonal. É muito comum, porque popularmente as pessoas associam terapia de reposição hormonal com câncer estrogênio dependente, não é assim? Ai, eu não vou fazer porque eu vou ter câncer de mama. Ai, não vou fazer porque eu vou ter câncer de útero, de ovário. Popularmente, as pessoas têm medo. Tem lógica? Tem lógica, porque a terapia de reposição hormonal, para algumas pacientes, pode realmente aumentar o risco para o câncer. Vai depender do histórico, depende de uma série de fatores. Mas para as pessoas que não têm um risco aumentado, o médico consegue trabalhar com a reposição hormonal. E tem várias vias de administração. Eu não vou entrar porque eu não sou médica, né? Mas os médicos que nos assistem aqui, eles vão poder dizer, não é só a reposição do hormônio via oral, tem outras estratégias transdérmicas, etc., que inclusive mitiga esse risco para o câncer. Então o médico vai ali com o seu arsenal terapêutico buscar a melhor solução para essa paciente. O que acontece? A fitoterapia ela vai se encaixar em alguns contextos. Um nicho muito forte, quando essa paciente tem contraindicação. Então, esse é um nicho fortíssimo para a fitoterapia. Quando houver a contraindicação para a terapia de reposição hormonal, a gente vai pensar com carinho na fitoterapia. Outro contexto, às vezes não tem a contraindicação, mas essa paciente ela não quer usar. Não adianta, ninguém tira da cabeça dela e ela não vai usar porque ela não quer usar porque ela acha que vai ser perigoso para ela. Isso acontece muito. Ou por falta de esclarecimento, ou por não ter tido a oportunidade de conhecer um profissional de saúde que esclarecesse tudo isso para ela, explicasse direitinho, fizesse uma boa investigação realmente para ver quais eram os riscos dela, e ela decidiu não tomar. Não usar, né, não fazer o tratamento correto. Ou porque, quando ela ficou sabendo que existia essa possibilidade, perdeu a janela terapêutica. Então, às vezes, passaram-se anos... A sua irmã... Acontece isso. Quando a pessoa identifica, às vezes ela teve contato com um profissional de saúde e falou, opa, mas espera aí, isso aí é sintoma de que você está precisando fazer a reposição hormonal. Só que já se passaram 10 anos, 15 anos, né? Vai depender aí do protocolo que o médico vai usar. Aí perdeu a oportunidade, o benefício já não vai ser tão grande proporcionalmente ao risco, né? E uma outra situação é quando faz a terapia de reposição hormonal, que não é fácil, os médicos aí trabalham muito para conseguir ajustar as doses, porque cada organismo é um organismo. O hormônio é um reloginho aí. E não é matemático, né? Assim, não é exato, né? Que o Glauco gosta de trabalhar com planilha aí, mas não é joga numa planilha aí. É legal que você se ferrou nessa. Não vai estar certinho, porque cada organismo vai agir de uma forma. Então, o que acontece? Muitas vezes, por mais que se faça a terapia de reposição hormonal, a gente ainda não tem um controle satisfatório para aquela mulher de alguns sintomas. Então, a fito entra bem aí também. E uma outra coisa, quando o médico vai trabalhar com essa paciente, ele vai elencar junto com a paciente, porque assim, imagine, se eu for uma mulher que estou em climatério, graças a Deus não estou, acredito que não, não percebi ainda nenhuma alteração, graças a Deus. Mas o que acontece? Vão ter as minhas prioridades, certo? Então, tem alguns sintomas, pode ser que eu tenha muitos sintomas e que alguns, para mim, tudo bem. Não tem problema eu ficar irritada ou esses sintomas de ansiedade que eu tô tendo, mas essas ondas de calor me incomodam. Vamos supor. Então, o médico também, ele vai respeitar essa autonomia do paciente e ver o que é prioridade, porque ele não vai conseguir resolver tudo de uma vez. E no climatério, a terapêutica, ela tem pequenos objetivos. É igual a nutricionista, né? Quem quer nutricionista, a gente não vai resolver tudo, concordam? Meu Deus, tem paciente que só se morrer, nascer de novo, né? Não tem milagre, né? Não tem milagre. Então, a gente vai, e até para estimular esse paciente, a gente vai em pequenos objetivos para pequenas conquistas terem sentido na vida daquele paciente e do profissional também, né? E no tratamento ali com o médico, ele vai ir por etapas.
Porque isso é um processo longo, né? Não se resolve tudo isso da noite pro dia. Para ganhar levou um tempo de anos, né? Se for pensar. Né? Então tem todo um processo. No climatério também. Então o médico ele vai trabalhando aos pouquinhos ali. E o que acontece? Surge uma oportunidade também para a fitoterapia. Por quê? Porque a fito pode tentar complementar e ajudar o que ainda não está sendo alcançado naquele processo em relação à mitigação de sintomas, tá? Então, a fitoterapia tem todos essas janelas aí de oportunidades. Ô, doutora, e hoje, se a gente for pensar num fitoterápico, tá. Aí a gente tava conversando aqui, eu sou fã da Ashwagandha. A Ashwagandha é um produto, vamos dizer, um fitoterápico. Doutora, é fitoterápico, fitoquímico, a gente poderia usar o mesmo... Não são equivalentes. Não são equivalentes. Então, já pegando esse gancho, tem muita confusão de fitoquímico, tem fitoterápico? Tem. Então, vamos lá. Então, antes da gente entrar na Ashwagandha, doutora... Vamos aproveitar. A fitoterapia é uma área de conhecimento muito específica, por isso que tem confusão, é normal, né? As pessoas não conhecerem, os termos são bem específicos. Então a gente vai pensar o seguinte: eu tenho uma planta medicinal, a ashwagandha que você está falando é uma planta que tem um nome científico chamado Withania, com W, né? Withania sominifera. E o próprio nome já traz aí alguma coisinha de sono, né? Depois a gente fala Withania sominifera. Então, ela é uma planta medicinal, ok? É um vegetal que tem alguma finalidade terapêutica. E a gente pode ter vários produtos dessa planta. O pó da planta ser usado, então pegou ali a raiz, secou e forma um produto que a gente chama de droga vegetal. É uma possibilidade. Hoje usa raiz e folha, né? Raiz e partes aéreas. Mas o principal produto é só da raiz, o principal fitoterápico. E aí eu posso ter o pó. Eu posso ter um produto líquido, uma tintura, que é um produto líquido e que se utiliza o álcool para extrair, mas ele é diluído, então a gente chama tintura. Posso ter um extrato fluido, que é um produto líquido, mas ele é concentrado. E posso ter um extrato seco, que ele era um líquido e ele virou um pó. Por quê? Porque esse líquido foi evaporado, ok? Então eu tenho um extrato. Extrato fluido, extrato seco, tintura, são fitoterápicos. O pó da planta não é um fitoterápico, ele não é um medicamento fitoterápico, um produto tradicional fitoterápico, tá? A gente chama ele de droga vegetal e ele vai ser usado, por exemplo, direto ali numa cápsula ou ele vai ser usado na forma de um chá medicinal, dependendo da planta, ok? Dentro do fitoterápico, dentro da planta, a gente tem os fitoquímicos, que podem ter ação terapêutica. Se a gente fizer uma analogia, vamos pensar no medicamento sintético. No medicamento sintético, eu tenho um princípio ativo. Concordam? Ou mais, né? Princípio ativo. Então, ele é uma substância, um grupo de substância que tem relação com a atividade farmacológica daquele medicamento sintético. No fitoterápico também. Fitoterápico é um medicamento, né? Às vezes não recebe esse nome pela legislação sanitária, mas é um medicamento. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Lá a gente tem um fitoquímico específico de maior relevância ou um grupo de fitoquímicos. Então, a gente poderia tentar fazer um paralelo com princípios ativos, né? Os fitoquímicos seriam princípios ativos. Mas nem todos esses fitoquímicos têm ação farmacológica, tá? É um grupão que é chamado de fitocomplexo. Tem um monte de substância ali. São vários fitoquímicos juntos que recebem o nome de fitocomplexo. Tá bom? Fitocomplexo. Alguns desses fitoquímicos aqui vão ter uma maior relação com a atividade farmacológica. Outros nem tanto e outros não têm diretamente com a ação farmacológica, mas pode trazer ali alguns outros efeitos. Tudo bem? Então, fitoterápico é uma coisa e fitoquímico é outra coisa. Tá? E aí a gente pode pensar o seguinte também, será que extrato é tudo igual? Porque tem essa dúvida. Mas aí eu venho uma empresa e fala que o marcador dessa planta é isolado, específico esse. Aí tem a dúvida, mas não é melhor pegar a planta com todos os... O marcador, vamos dizer, é isso, doutora? Boa, esse raciocínio. Ó, vamos pegar essa tua linha de raciocínio. Então, eu vou usar como exemplo o extrato seco, tá? Esse produto aí. O extrato seco, vamos pensar
Que é marcador? Você trouxe um termo novo aí, hein? Você tá muito esperto na fitoterapia. Um bom representante. Assim. Tá valendo o passe. Mas eu que trazia os produtos, aqueles assim. Então vai, um pouquinho de cada um. Vai, não é só a planilha. A Raquel tá com ciúme. Esses gêmeos, hein? Ai. Mas boa, doutor. Então, marcador é um termo bem característico na fitoterapia. O marcador, ele é uma substância ou um grupo de substância que vai ser usado para controle de qualidade. Então, esse é o ponto central na legislação sanitária. Controle de qualidade, ok? Esse marcador, ele pode ter relação com a ação farmacológica ou não. Às vezes é só para controlar mesmo a qualidade daquele produto. E para a gente isso é muito importante quando a gente pensa em aplicação clínica, porque os estudos clínicos, geralmente, eles vão trazer essas configurações dos marcadores até para a gente conseguir ter reprodutibilidade em outros estudos clínicos e observar se realmente tem relevância clínica ou não usar aquele fitoterápico, ok? Não necessariamente tem que ser padronizado ali no marcador. Pode ser um extrato que vai trazer uma concentração, então, da forma de preparo. Então, vamos supor, um extrato 5:1. A empresa vai usar 5 partes da planta seca para fazer uma daquele extrato concentrado 5:1. Então, para fazer 100 miligramas de um extrato 5:1, a empresa vai usar 500 miligramas do pó da planta para fazer ele. Então, eu tenho que ter alguma referência ali de concentração ou desses marcadores para a gente reproduzir na nossa prática. É a mesma coisa pegar essa substância isolada e trabalhar com ele separado? Nem sempre. Nem sempre. Dependendo do fitoterápico, os estudos vão mostrar que aquela substância isolada não tem a mesma repercussão clínica. Entendi. A gente vai ter uma dependência do fitocomplexo. O fitocomplexo vai trazer aquela resposta clínica. Ok? Entendi. Tem exceções, né? Tem exceções. Então, tem fito que vai ser a mesma coisa, usar o fitoterápico e usar a substância isolada. Isso pode acontecer. E a gente tem um outro fator, que é como que está essa formulação desse fitoterápico. Boa. Às vezes, a biodisponibilidade é ruim. Então, às vezes, eu tenho problema para absorção, ou para distribuir, para chegar no tecido-alvo, né? Para metabolização, às vezes ele é metabolizado muito rápido, então a meia-vida é pequena. Ou eu tenho algum problema ali para excretar. Então, algum problema aqui na farmacocinética, as empresas fazem o quê? Dão uma melhoradinha. Ou põe uma lecitina, né? Que a gente chama de fitossômica. Mas esse termo os farmacêuticos falam que não existe. A gente traduziu livremente aí, né? Mas é melhorar a biodisponibilidade a partir de fosfolipídios, geralmente do girassol, da soja, etc. Pega a lecitina ali e melhora muito a biodisponibilidade, né? Ou às vezes, dependendo da planta, mistura ali com uma piperina, né? Que vai diminuir a atividade de uma... A gente fala que é uma bomba de fluxo, a glicoproteína P, que ela protege a gente de xenobióticos, né? De substâncias estranhas para o nosso organismo, medicamentos, suplementos, etc. Então, protege a gente. Essa glicoproteína P fica jogando essa substância para fora, não deixa entrar na célula totalmente. Então, quando a piperina inibe isso, então favorece a entrada de mais fitoquímicos dessas plantas. E a piperina também, que vem de algumas pimentas, como a pimenta preta, essa piperina ela inibe a atividade de uma enzima, por exemplo, chamada enzimas de glucoronidação, que é lá na fase 2 de detoxificação. Então, quando essa enzima está muito ativa, ela empacota ali, ela conjuga essa substância e vai para a excreção. Então, a meia-vida cai bastante. Se você diminui a atividade dessa enzima, esse fitoquímico fica circulando mais tempo. Então, ele tem mais tempo para poder chegar nos tecidos alvos, fazer seu efeito. Tem outras tecnologias que vão fazer o quê? Melhorar o sistema ali de dispersão em água ou em gordura, para facilitar a biodisponibilidade. Então, será que é a mesma coisa eu usar um extrato com uma tecnologia X ou uma formulação X a Y? Pode ser que não, né? Então, a gente pode ter diferença nessa farmacocinética e, consequentemente, na farmacodinâmica, porque o efeito que esse fito vai desencadear pode ser diferente de acordo com a formulação. Nossa, perfeito, doutora. Então tem que entender, né? Quando a gente vê, assim, às vezes, entre os profissionais de saúde ali no grupo do WhatsApp. Tô com um paciente aqui. Meu Deus, gente, alguém me dá um socorro? Preciso melhorar, por exemplo, onda de calor. Eu vi que a planta Trifolium pratense, lá, o Red Clover, ajuda a controlar.
Famoso, né? Vou falar dele. Ajuda a controlar o calorão. Quanto que eu prescrevo? Vai alguém lá no grupo do WhatsApp e coloca assim, prescreve 200 miligramas uma vez ao dia. Aí você fala, nossa, 200 miligramas uma vez ao dia. Mas quem que é esse produto? Que extrato é esse? Qual que é a concentração? Será que tem alguma formulação? Qual que é a padronização desse marcador? Também, país. Não é? Então, tem que olhar isso, né, doutor? Tem que olhar, né? Tem que olhar. Hoje, na palestra, a gente falou justamente sobre isso. Por exemplo, o Red Clover, que é o Trifolium pratense. Os estudos têm mostrado que doses mais baixas, em torno de 40 miligramas da isoflavona do Trifolium, é claro que a gente não vai prescrever essa isoflavona na fitoterapia, né? Na fitoterapia, a gente prescreve ali uma forma que tenha aquele fitoquímico. Mas pensando em concentração de ativo, 40 miligramas talvez não traga uma relevância clínica, uma alteração que seja significativamente ali relevante do ponto de vista clínico. Talvez a gente tenha que trabalhar com pelo menos 80 miligramas. Então, a gente tem alguns estudos mostrando isso. Se eu prescrevo um produto com uma concentração baixa, né, com uma dose muito pequenininha, a chance de errar é grande. Estou dando um placebo ali para o meu paciente, né? Então, isso tudo faz diferença. Se tem contaminação por metal pesado, se tem, né, muito alta, se tem produção, às vezes, de uma substância tóxica, pode acontecer. Tem um fungo, tem um nome comercial, a gente não vai falar em nome comercial, mas tem um produto nichado para hipercolesterolemia, certo? Que é lá de um arroz vermelho que foi fermentado por um fungo chamado Monascus purpúreos. O Monascus purpúreos fermenta o arroz e gera uma coloração vermelha nele. E ele produz monacolina K, que inclusive a lovastatina é produzida a partir da monacolina K. Tem um fitoterápico, né, que é desse produto, nichado lá para os médicos, no mercado industrializado, e na manipulação os profissionais de saúde conseguem trabalhar. Só que dependendo da qualidade e o processo de fermentação, tem a produção de uma substância super tóxica, hepatotóxica, que é a citrinina. Então, se a gente não tiver esse cuidado de avaliar os laudos, de entender quem é esse produto, da onde está vindo, qual que é a qualidade, qual que é o controle de qualidade, às vezes eu quero ajudar o meu paciente a um controle lipêmico e eu vou trazer um risco enorme para ele. Então, tudo isso tem que ser analisado. Você vê como que prescrever um fitoterápico não é tão não simples. É algo tão básico. Natural não faz mal, né? Nossa, essa premissa da última vez nós falamos disso, totalmente Porque equivocado. Não é assim. E só puxando um gancho no que vocês estão falando, vamos pensar uma planta medicinal, dependendo ali da forma como ela tá, e depende da planta, da espécie, a gente tem um fitocomplexo, certo? São vários fitoquímicos ali que podem agir por mecanismos de ação diferentes em alvos moleculares diferentes. Então, diferente de um medicamento sintético, que às vezes vai ter só ali um princípio ativo, certo? Aqui a gente pode ter uma condição que você vai usar, por exemplo, para mitigar a ansiedade numa mulher pós-menopausada, só que ele também vai agir no cortisol, ele também vai agir na testosterona. Por exemplo, a ashwagandha, por exemplo, nesse a caso. Withania sominífera, pode agir na tireoide. Esse é um ponto de atenção para a Withania sominífera, né? Então, assim, a gente não pode prescrever e primeiro, prescrever e esquecer, né? É só uma plantinha? Não tem problema, eu prescrevo hoje, eu tô atendendo num esquema que eu só vou ver a minha paciente daqui a um ano. Às vezes acontece. Não é a realidade de todos os médicos, nutricionistas, farmacêuticos, etc. conseguirem ver teu cliente ali a cada mês, né? Às vezes demora 3 meses, 6 meses, 1 ano. Depende da realidade profissional. Sim. Então, você tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes um fitoterápico que você entrou para melhorar fadiga, estresse ou sintomas aí do calorão, dos fogachos, suadeira, pode aumentar a atividade tireoidiana e desencadear um quadro de hipertireoidismo. Então, isso pode acontecer. Tem que ficar bem né? atento. Bem doutor. atento. Então, saber qual é o produto que você está usando, qual é a dose, por quanto tempo. Lesão hepática. Claro que a Withania é uma planta muito segura. Se vocês pegarem documentos de referência, como Livertox, você vai lá, é um e-book na PubMed. Eles mapeiam suplementos, fitoterápicos, etc. E se tem notificação, o que tem de literatura falando de lesão hepática, de hepatotoxicidade. Pela proporcionalidade de consumo da Withania no mundo, os casos notificados, tudo bem que tem subnotificação, mas os casos notificados são muito pequenos proporcionalmente, certo?
Mas tem casos que são importantes, então a gente tem que acompanhar. Então, tem casos de lesões hepáticas desencadeadas pelo consumo da oitânia. E aí a gente tem que avaliar, mas qual foi a dose trabalhada? Por quanto tempo isso foi utilizado? Quem que era esse paciente? Como estava a funcionalidade hepática antes? Quantos medicamentos ele usa? Porque às vezes o paciente é polimedicado. Você pega um idoso, ele toma às vezes 20 medicamentos, 15 medicamentos. Peraí, como que isso vai ser metabolizado, né? Como que estão essas isoenzimas de citocromo P450? Às vezes tem um polimorfismo em alguma enzima, tem tanta coisa acontecendo. Então, se a gente usar com bases de segurança, a chance disso acontecer é menor ainda, né? Já é baixa, mas é menor ainda. Mas a gente tem que ter esse cuidado e tem que pensar que o fitoterápico provavelmente não vai agir só em um alvo, né, terapêutico ali, um alvo molecular, um mecanismo de ação. Ô, doutor, e você acha que tem preconceito ainda dos médicos com o fitoterápico? Tem. Temos. Você até estava conversando aqui. Sim. É uma falta de conhecimento? O que você acha? Eu penso o seguinte, Júlio, não só dos médicos, eu acho que dos profissionais de saúde de uma forma geral. Tem até um motivo para eles terem esse preconceito, porque muitas vezes o contato que esses profissionais têm sobre a fitoterapia são contatos assim de vendedores, simples vendedores, que vão colocar um fitoterápico para tratar a unha encravada ao câncer. Então vocês já devem ter ouvido falar. Antigamente era mais comum, né? Uma vez eu estava dirigindo, indo para a faculdade, ia dar aula, e aí passou na rádio um cariotomentosa, que é a unha de gato. Ai. Vai tratar a micose do seu pé e vai evitar o câncer de pulmão e o câncer de não sei o quê. Imaginem Isso! Então, assim, entra, né, na panaceia. Então, eu entendo também o motivo pelo qual muitos profissionais não dão credibilidade, porque às vezes vira uma coisa tão assim de venda, de comércio, sem fundamentação. Uma coisa meio milagrosa, né, Isso, doutora? e esses milagres, essas promessas infundadas, que esses profissionais realmente têm um certo preconceito. Então, às vezes, falta o contato com a informação correta, com a base científica adequada, porque também tem isso, né? Às vezes aquilo funciona bem no rato, no camundongo, no estudo com a célula, concordam? Só que qual que é a repercussão? Tem estudo clínico? Como foi o desenho desse estudo? Tem relevância clínica? Não adianta ser só estatisticamente significativo. Só em rato, você vai falar pro médico, só em rato, cara. Aí, com razão, né, tem razão Júlio, dele falar pra você, você concordo, eu falaria a mesma coisa. Como que eu vou extrapolar esses dados assim? Você tá me garantindo que o produto não é em rato, né? Exato. Então, são coisas assim que a gente acaba, muitas vezes, tendo contato com profissionais que vão fazer essas inferências, né? Funcionou em rato, lógico que vai funcionar. Não, uma extrapolação bioquímica ali, né? Não é assim. Então, a gente precisaria realmente ter evidências clínicas. E mesmo tendo evidências clínicas, pode ser que a gente tenha evidências muito ruins. Desenhos metodológicos ruins, pesquisas que foram, às vezes, patrocinadas e que tiveram desvios. Né? Não que seja patrocinada, seja ruim, não. Mas, às vezes, tem uma tendência ali numa resposta. Você vê que aquilo já foi desenhado para ter uma resposta mais favorável, a chance do grupo de intervenção ter uma resposta melhor. Então, a gente tem que avaliar uma série de fatores. E a gente tem um outro problema na fitoterapia, que eu entendo também que isso leva a um certo preconceito. Nós temos racionalidades médicas, racionalidades de saúde diferentes. Então, a gente tem, vamos pensar nas principais aqui, medicina tradicional chinesa, medicina indiana ou ayurvédica, né? Ayurveda. A gente tem o mais comum para nós, talvez, da saúde, que seja o modelo biomédico em saúde, né? Que a gente se forma com base nesse modelo, que é o biomédico em saúde. Então, quando a gente trabalha com a fitoterapia dentro desse modelo biomédico em saúde e os profissionais têm contato com a fitoterapia com base em outras racionalidades, soa estranho, porque a gente quer avaliar aquela planta com a nossa base de entendimento bioquímico, né? A nossa base de entendimento de uma série de fatores do processo saúde e doença. A medicina tradicional chinesa tem outro parâmetro. Vai considerar lá os 5 elementos, vai considerar o yin yang, é outra forma de analisar. Então, para esse profissional que tem a base biomédica, talvez a fitoterapia essa vai ser estranha, mas com a base no modelo biomédico, aí talvez ele se convença
que a gente tem aí um terreno muito sólido para algumas indicações terapêuticas de fitoterápicos que sejam interessantes, porque vão ser nessa mesma linha. Então, você vai ter um estudo clínico, randomizado, duplo cego, placebo-controle, com aquele fitoterápico, com aquele marcador, com aquela formulação, para uma população, uma amostra X, para uma indicação terapêutica Y. Alguns exames bioquímicos ali foram monitorados, alguns sintomas foram avaliados. Então, a gente tem os desfechos primários, os secundários. Então, fica mais fácil para esse profissional que tem base de formação modelo biomédico entender que talvez seja aí um produto, né? Sejam produtos interessantes. Sim, uma boa, doutora. Não, e tem como é que fala? Eu fico, por exemplo, visitando alguns ginecologistas, eu vi que alguns fito que eles conheciam. Maca peruana. Maca, tá. Tribulus terrestre, me ajuda aí, Glauco. Fenogrego. Simicifuga, talvez, né? Hipérico, mas a ashwagandha não tem muito conhecimento. Porque assim, galera, não tô fazendo propaganda não da ashwagandha, é que é um fitoterápico fantástico, que eu acho que muitas mulheres poderiam usar nessa parte de climatério, se beneficiar, né, doutora? Só fazer uma reflexão. Calma, não é usar, isso aqui não é o se automedir. Procure sempre o profissional de saúde. Calma. Nós aqui somos contra a automedicação. Fica pronto. Estamos falando aqui, procura seu médico, né, doutora, para falar sobre a ashwagandha. É uma outra. E um médico que tem a formação em fitoterapia, porque, como eu falei, é uma área da ciência muito específica, né? Então, não é todo médico, não é todo nutricionista, não é todo farmacêutico, biomédico, etc., que vai saber trabalhar com a fitoterapia. Então, também tem que buscar um profissional que trabalhe com a fito. O médico é super importante, e talvez seja o primeiro a ter contato, né, que deveria ter contato com essa paciente, até para fazer o diagnóstico correto, o que está acontecendo, porque tem tanta confusão, né, nesse momento. Então, o médico precisa ali entender realmente, né, e definir o que está acontecendo ali. Entrou na menopausa, não entrou, está no climatério, que fase que tá, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? Mas aí o Withania, a gente estava falando da Withania sominífera. Talvez por que as pessoas não conheçam tanto? Primeiro, porque tem um certo preconceito, porque vem da medicina indiana, né? Então, que história é essa aí, esses indianos aí que tem um certo preconceito, os profissionais às vezes trazem, né, esse tipo de fala. Hoje, mais acesso à informação nós temos, e hoje a gente tem muita publicação clínica com Withania, tem um volume de estudo científico clínico enorme com Withania. Então, os profissionais têm tido contato, isso está passando a ficar mais comum, porque os estudos seguem esse nosso modelo aí biomédico, não está avaliando conforme o paradigma de saúde da Withania, da indiana, mas a gente consegue trazer estudos da nossa prática mesmo aqui, da nossa forma de analisar eficácia, segurança, etc. E a Withania cabe bem aí nesse contexto do climatério, porque mesmo na mulher pré-menopausada quanto na mulher pós-menopausada, porque a gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, melhora de fogachos, essas ondas de calor. Meu Deus, isso deve ser muito bom para ela. Essa sudorese, né? Esse suor aí, começa a dar aquele calorão e aquela suadeira. Tem alguns estudos falando, inclusive ali, naquelas alterações de atrofia vaginal, alguns desconfortos, de dor, na hora da relação sexual, satisfação sexual, a gente tem alguns estudos também nessa área. Ansiedade, né? Ansiedade. É um problema também nesse período. Doutora? Sim, pode ser um dos sintomas. E a Withania tem muitos estudos clínicos para melhora de ansiedade. Tanto esses sintomas que são aí, que permeiam esse processo do climatério, como também transtornos mais graves, transtornos de ansiedade generalizada, TAG, que é super famosa, né? O TAG, que é o transtorno super famoso. E aí a Withania traz uma resposta interessante na diminuição da ansiedade. Sono. Um dos distúrbios é no sono, no climatério. E a ashwagandha, a Withania sominífera, é uma planta de referência para melhorar sono. Então, a gente tem estudos clínicos mostrando que a Withania pode trazer melhora na qualidade do sono, em vários parâmetros. Tempo de latência, número de despertares noturnos, tempo total de sono, qualidade do sono. Um estudo ali vai focar numa parte, em outra, mas de uma forma geral a qualidade acaba sendo melhorada. Libido também tem, né, doutor? Libido também tem. De estudo clínico não é o forte da Withania. O libido ser investigado ali, a libido como desfecho primário. Mas a gente tem alguns estudos
estudos que acabam mostrando ali benefícios em relação a isso. O principal é o tem uma atuação em eixo HPA, né? E também tem uma atuação ali, principalmente para mulheres na pré-menopausa em ovário, quando a gente vê algumas alterações hormonais que acabam beneficiando também, né? Essa questão da libido. O eixo HPA é onde principalmente a Oitânia trabalha. Então, Entendi. Os principais estudos estão voltados para isso. Inclusive, em tradicionalidade de uso, que é uma outra forma de avaliar, a Oitânia é uma das plantas conhecidas como adaptogênicas. A gente dá esse nome assim. São plantas que, tentando traduzir, são como se fossem poupadores fisiológicos. Elas vão te ajudar a fazer as mesmas coisas, poupando um pouco dos seus recursos naturais, suas enzimas, suas reservas de glicogênio, etc., nutrientes, etc., para que você não estafe, né? Não entre no estresse, não entre na fadiga, vai tentando te poupar. Óbvio que tem todo um cenário por trás disso, né? Mas vamos simplificar a coisa aqui. Para que essa ação aconteça, um dos eixos é trabalhar no eixo HPA: hipotálamo, hipófise ou pituitária, adrenal. A suprarrenal, ela vai produzir o cortisol, um dos hormônios lá, né, que é o cortisol. Quando esse eixo está hiperestimulado por estresse, por medo, né, pelo próprio cansaço, etc., algum trauma, esse cortisol vai lá para cima, né? Vai lá pra cima. A gente tem um até como vilão. Exato. E não é, né? E não o cortisol não é um vilão. O problema é a cronificação, é a permanência muito alta desse cortisol. E aí, no comecinho, o nosso organismo é inteligente. Ele vai tentando ali se livrar. Então, aumenta muito a produção, mas ele aumenta o clearance. E no exame, não vai aparecer alterado. Mas com o tempo, esse cortisol começa a aparecer alterado ali também. O cortisol, em excesso e cronificado, é ruim para um monte de coisa. Então, essa mulher no climatério começa a ter hiperglicemia, começa a ter mais depósito de gordura no abdômen, né? Aquela gordura visceral hipertrofiada, que é inflamada, que aumenta o estresse oxidativo, aumenta a resistência à insulina, começa a aumentar a hiperfagia. No climatério também pode aumentar o consumo alimentar, mais fome, mais vontade de comer. E esse cortisol tem relação com isso, né? Esse cortisol vai prejudicar o sono. Por quê? Porque ele derruba a serotonina. Serotonina é precursor de melatonina. Olha lá, tá tudo junto. O cortisol participa, essa hiperestimulação do eixo HPA participa dos distúrbios de ansiedade, participa dos distúrbios cognitivos, que também estão presentes no climatério. Podem estar presentes aí. E a Oitânia é uma boa planta para cognição, para melhorar a cognição. É uma planta que se encaixa naquele quadradinho dos nootrópicos, né? Então ela tá aí também por regular esse eixo HPA. Não só, né? Mas por um dos motivos. Se a gente pensar nesse eixo HPA hiperestimulado, imagina a microbiota dessa mulher como tá. Porque esse cortisol tá derrubando a qualidade dessa microbiota. Isso que a gente nem falou da microbiota. Não, nem falamos. E é um mundo à parte. É um outro planeta, né, doutor? É outro planeta. É outro episódio. Exato. Pô, doutor, a gente poderia fazer um episódio de fitoterápicos próprios. Olha lá, a Giovana já tá. Vamos deixar pro próximo, doutor. Não pra cá, até sei pra Campinas mesmo. Né? Ir lá conhecer nossa casa. Nossa, doutora, e quanta... Você vê, e a Oitânia vai agir em vários desses eixos, porque ela vai conseguir ter atividade. Por exemplo, a gente falou de testosterona, né? Libido. Não é só a relação com testosterona. No climatério, pode cair testosterona. A Oitânia, ela consegue levantar um pouquinho essa testosterona. Libido não tem uma relação íntima com os níveis de testosterona, mas a testo vai ser importante. Como se ela regulasse? Ela ajuda, ela participa de algumas relações. Então, assim, são tantas possibilidades com a Oitânia e que muitas vezes as pessoas não conhecem. Mas também a gente precisa ter produtos de boa qualidade, saber quanto que nós estamos trabalhando, se tem que fracionar ou não. Por exemplo, para ansiedade, talvez tenha que trabalhar com uma dose um pouquinho maior. Os estudos clínicos vão falar de uma dose um pouquinho maior, né? Para percepção de estresse, para redução de cortisol, para qualidade do sono, doses menores provavelmente já tragam ali uma resposta clínica mais satisfatória. Então, não é tão simples, né? Mas é possível. Conhecendo, estudando, tendo direcionamento, é possível. É possível. Doutora, né? Passou rápido, né, doutora? Já acabou? Já. Doutora, passou muito rápido. Sempre passa, né? Não, mas a última vez veio 20 minutos. Não, tá rápido. Da outra vez eu tinha aula. Eu tinha aula, não tem problema. Mas, doutora, obrigado por compartilhar
essa visão do climatério e da menopausa, que ainda tem muita dúvida, e principalmente esclarecer essa parte de fitoquímico, fitoterápico, marcador, você viu que chique? Sim, foi. marcador. E essa parte Adaptogênicos, né? Ô, doutora, adaptogênicos, eu poderia usar o termo adaptógenos. Poderia, são plantas, são adaptógenos ou plantas com ação adaptogênica. Então, perfeito. Doutora, e qual o recado que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes, que vai ecoar pela eternidade falando dessa parte do climatério, da menopausa pra mulherada, principalmente, né? A gente nem falou do homem, coitado, o homem deixa de lado. Deixa o homem pra uma próxima palestra. Deixa pra lá, mas vamos lá. Poxa vida, que não é algo ruim, né? Não precisa ser ruim, a gente pode ter qualidade de vida, o importante é procurar informação. Se você tá procurando pra você, busque profissionais que possam te ajudar. Se você é profissional, busque informação para auxiliar também os pacientes. E a gente tem muita coisa que pode contribuir ou não com a terapia de reposição hormonal, vai depender, né, se essa paciente vai fazer uso ou não, mas a gente tem muitas possibilidades e dá para ter uma vida, né, com uma boa qualidade de vida, com certeza, no climatério, seja no pré-menopausa, seja na pós-menopausa, né? Então, buscar profissionais, informação, tem um caminho muito lindo aí pela frente. A Giovana tá ali, ó, verdade, Giovana, a gente já esqueceu, é que a gente tá tendo uma aula, a gente esquece. Tá gostando? Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta e compartilha para quem precisa ouvir, escutar. E vão lá no meu Instagram também. E vão lá no Instagram. @SulaDeCamargo. Camargo. Eu falei Camargo, cortei Falou o Camargo, eu ia falar. É igual a gente, é dos Santos, fala Santos, é vários Santos. SulaDeCamargo. É isso aí. A Giovana vai deixar o descritivo aqui no vídeo, né, Giovana? Perfeito. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a doutora, clica lá e fala com ela. Então, ó, tem uma mulher, uma amiga aí que tá passando por isso, caminha esse episódio, porque pode abrir, às vezes tem mulheres que pensam assim, minha vida acabou. Não, pelo amor de Deus, não, tem muita vida pela frente. Pelo amor de Deus. Nossa, a expectativa de vida aí é altíssima pra mulher, graças a Deus. Então, vamos viver com qualidade de vida. Tá certo. Feliz, né? Feliz. Doutora Sula de Camargo, não vou errar. Sula de Camargo. Beijão, comunidade, até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Obrigada.